A fotossíntese é um processo fundamental à vida na Terra, realizado por organismos fotossintetizantes como plantas, algas e algumas bactérias. Através desse processo, esses organismos captam a energia da luz solar e a convertem em energia química na forma de glicose, um tipo de açúcar. Essa glicose serve como alimento para o organismo, fornecendo energia para suas atividades e crescimento. A fotossíntese se divide em duas etapas principais, a reação luminosa e o ciclo de Calvin. Na reação luminosa ocorre a absorção da luz solar por pigmentos fotossintetizantes, principalmente a clorofila. Essa energia luminosa impulsiona uma série de reações químicas que resultam na produção de ATP, adenosina trifosfato, a moeda energética da célula, e NAD, um cofator essencial. Um subproduto dessa etapa é a liberação de oxigênio gasoso para a atmosfera. Esse processo acontece nas membranas tilacoides nos cloroplastos. Já o famoso ciclo de Calvin é como um evento VIP que rola nos cloroplastos. O dióxido de carbono é o convidado especial, entrando na festa das folhas pelos estômatos e se espalhando pela área de reações no cloroplasto, onde o açúcar é produzido. Este é o momento fase escura, onde a luz fica de fora. A energia do ATP e NAD entra em ação para capturar o dióxido de carbono do ar. O ciclo de Calvin, também conhecido como ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson, é um conjunto de reações químicas que ocorrem no estroma dos cloroplastos das células vegetais. Ele é a etapa da fotossíntese que fixa o carbono, convertendo o dióxido de carbono em compostos orgânicos, como a glicose. O ciclo é chamado de ciclo porque a molécula receptora de 5 carbonos ribulose, 1,5-bisfosfato, é regenerada no final de cada ciclo. O ciclo de Calvin foi descoberto por Melvin Calvin em 1950. Ele e sua equipe usaram radioisótopos de carbono para rastrear o caminho do carbono através das reações da fotossíntese. O ciclo de Calvin é um processo complexo que requer a utilização de ATP e NAD, que são produzidos na fase fotoquímica da fotossíntese. O ciclo também requer a presença de várias enzimas, cada uma das quais catalisa uma reação específica no ciclo. O ciclo de Calvin é uma parte essencial da fotossíntese. Ele permite que as plantas convertam a energia da luz solar em energia química na forma de glicose. Essa glicose pode ser usada para alimentar a planta ou ser armazenada para uso posterior. É o processo pelo qual a maioria do carbono na Terra é convertido em compostos orgânicos. Sem o ciclo de Calvin, as plantas não poderiam produzir glicose, e a cadeia alimentar entraria em colapso. O ciclo de Calvin também é importante para o clima da Terra. As plantas removem o dióxido de carbono da atmosfera durante a fotossíntese, e esse dióxido de carbono é armazenado nos tecidos das plantas. Isso ajuda a reduzir a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, o que ajuda a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. A fotossíntese pode ser influenciada por diversos fatores, tanto intrínsecos à planta quanto ambientais. Vamos explorar esses fatores. A clorofila presente nos cloroplastos é essencial para absorver a luz solar, iniciando o processo fotoquímico. Sua quantidade e tipo influenciam diretamente na taxa fotossintética. As enzimas catalisam as reações químicas da fotossíntese, enquanto cofatores como NAD+ e ATP fornecem energia para essas reações. A disponibilidade e atividade adequadas desses componentes são cruciais. Macronutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, e micronutrientes como magnésio, ferro e zinco, são essenciais para a estrutura e função das enzimas e pigmentos fotossintéticos. Nitrogênio, fósforo e outros nutrientes minerais são necessários para a produção de clorofila e outros componentes essenciais da fotossíntese. A deficiência de qualquer nutriente pode limitar a fotossíntese. A área foliar, a espessura e a organização interna das folhas influenciam na captação de luz e dióxido de carbono, impactando na taxa fotossintética. A intensidade, qualidade e duração da luz solar influenciam diretamente a fotossíntese.
A maioria das árvores apresentam maior taxa fotossintética em alta luminosidade, enquanto plantas, como a cana-de-açúcar e o milho, são mais eficientes em ambientes com luz menos intensa. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera influencia na taxa de fotossíntese. Níveis mais altos de dióxido de carbono, até certo ponto, podem aumentar a fotossíntese, mas em excesso podem ser prejudiciais. A fotossíntese ocorre em uma faixa ideal de temperatura. Temperaturas muito baixas ou muito altas podem prejudicar o processo. A água é essencial para diversos aspectos da fotossíntese, desde a abertura dos estômatos para a entrada de dióxido de carbono, no fornecimento de elétrons necessários para as reações químicas, até a manutenção da estrutura das folhas. O estresse hídrico pode reduzir significativamente a taxa fotossintética. O acúmulo de sais no solo pode prejudicar a absorção de água e nutrientes pelas plantas, afetando negativamente a fotossíntese. Outros fatores como doenças e pragas, infestações de patógenos e herbívoros podem danificar os tecidos vegetais, reduzindo a área foliar e a capacidade fotossintética. A competição por luz e nutrientes. Em ambientes densos, a competição por recursos entre as plantas pode limitar a fotossíntese individual. E fatores atmosféricos como a poluição do ar, chuvas ácidas e outros fatores ambientais podem afetar negativamente a fotossíntese. É importante salientar que os fatores que influenciam a fotossíntese não atuam de forma isolada. Eles interagem entre si de maneiras complexas, determinando a taxa fotossintética final em um determinado ambiente. Por exemplo, o efeito da temperatura sobre a fotossíntese pode ser modificado pela disponibilidade de água ou pela intensidade da luz. A fotossíntese é crucial para a vida na Terra por diversos motivos. Ela é a base da cadeia alimentar, fornecendo alimento para todos os organismos herbívoros, consequentemente para os carnívoros. Libera oxigênio para a atmosfera, um gás essencial para a respiração da maioria dos seres vivos. Remove o dióxido de carbono da atmosfera, ajudando a regular o clima e mitigar o efeito estufa. E é responsável pela produção de biomassa vegetal que é utilizada em diversos setores, como produção de alimentos, madeira, papel e biocombustíveis. Em resumo, a fotossíntese é um processo complexo e fundamental à vida na Terra. Através da conversão da energia solar em energia química, os organismos fotossintetizantes fornecem alimento e oxigênio para a maioria dos seres vivos, além de contribuir para a regulação do clima e para a produção de diversos produtos essenciais.